Olá, pessoal. Mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alessandro Saad e o assunto da aula de hoje vamos dar continuidade à análise combinatória, princípio multiplicativo, então a parte 2. Nós veremos mais exemplos. Vamos ver a aula, então. Deixa eu preparar aqui. Vamos, então. Trago aqui mais um exemplo, tá? Esse é o exemplo 3, que, como eu falei, é a continuação da aula anterior. Tá? Quantos números de dois algarismos podem ser formados usando apenas os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Então, os algarismos, né, nós temos 5 algarismos, né, que são esses. Bom, eu vou mostrar primeiramente, ó, vamos mostrar com uma tabelinha. Ó. Nessa tabelinha, nós temos, então, o 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 73, 74, 75, 76, 77. Tá? Pô, foi bem fácil de montar a tabela, né? Nós pegamos o algarismo 3, ó, 3, então 33, depois o 3, 4, 34, né? E assim montamos a nossa tabela. A gente pode perceber, ó, contando aqui, que nós temos 5, 5, né? Vai dar 25, nós conseguimos montar 25 números, tá? Só que tem um detalhe. Se nós tivéssemos, sei lá, algarismos de 1 a 9, e em vez de fazer montar números de 2 algarismos, fosse um pedido montar números de 3 algarismos ou 4 algarismos. Aí já ia ficar mais complicado. Então, nós temos um método para saber quantos números nós podemos formar. E o método é bem simplesinho, ó. E nós vamos usar o princípio multiplicativo. Ó, vamos fazer 2 tracinhos aqui, ó. E aqui nós vamos colocar, ó, primeiro algarismo e segundo algarismo. E nesse espaço que eu deixei aqui em cima, nós vamos colocar o número de possibilidades que nós temos para o primeiro algarismo. Bom, o primeiro algarismo, eu tenho, ó, as 5 possibilidades, que são esses algarismos que estão aqui. Então, nós temos 5 possibilidades para o primeiro algarismo. Para o segundo algarismo, a mesma coisa, porque nós podemos repetir. Ele não falou que tem que ser distintos, né? Nós podemos repetir o algarismo, então nós vamos ter, ó, 5 possibilidades também. E o princípio multiplicativo diz o quê? Que o número total de possibilidades é o produto de possibilidades em cada etapa. Então, eu vou ter 5 vezes 5 igual a 25 possibilidades, tá? Que nós já havíamos encontrado anteriormente. Tá bem? Vamos aí para o próximo exemplo? Então, vamos lá. O exemplo 4, então. Com os algarismos 0, 1, 2, 5, 6 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Aqui nós temos, ó, 6 algarismos, incluindo o 0, tá? Nós podemos formar, agora eu vou botar alguns exemplos do que nós podemos formar, de números que nós podemos formar. Por exemplo, o que eu posso formar? Ó, 125, 1, 2, 5, o número 105, 960, tá? Aqui o zero tá no meio, aqui o zero tá no final, 562, 129, 601 e por aí vai. São os algarismos, os números que eu posso formar. Mas tem alguns aqui, gente, ó, que eu não... Aqui eu posso, né? E aqui, ó, são os que eu não posso. E quem que eu não posso? Por exemplo, ó,
se eu pensar no 0,12, o 0,12, quando ele começa com 0, é o mesmo, ele não tem valor, o 0 à esquerda não tem valor. Então, 0,12 é o mesmo que 12. E 12 só tem 2 algarismos. Né? Um outro exemplo do que eu não posso. 0,91. Não posso, começa com 0. Ó. Esse aqui é o mesmo que 91. E também só vai ter 2 algarismos, tá bem? Mais alguns exemplos do que eu não posso ainda. Ó. Por exemplo, ó, 121. Por que não pode? Porque está repetindo o algarismo 1. E ele tem que ser distinto. Os algarismos têm que ser distintos. Aqui eu estou repetindo o algarismo 1, então não posso. Né? 122. Também não pode, está repetindo o algarismo 2, né? E um outro exemplo, isso aqui muito menos, ó. 666. Eu podia ser o 111, né? Não pode, porque estou repetindo aqui. E ele está pedindo que os 3 algarismos têm que ser distintos, os 3 algarismos têm que ser diferentes. Então, gente, como que eu vou resolver este problema? Então, vamos lá, ó. Aquele mesmo esquema que eu já falei para vocês. Ó. A gente faz 3 tracinhos, são 3 algarismos, né? Fizemos 3 tracinhos, ó. Para o primeiro algarismo, segundo algarismo e o terceiro algarismo. Vamos começar pelo primeiro, que é o que tem mais restrição. Como assim? O primeiro algarismo não pode ser 0. Não pode ser 0. Então eu vou, ó, eu tenho que tirar o 0, ó. O 0 não pode entrar, então, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, apenas 5 possibilidades para o primeiro algarismo, já que o 0 não entra. Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro algarismo. Para o segundo algarismo, bom, o 0 pode entrar, não tem problema. Mas, notem que, imagine que eu tenha usado, por exemplo, o algarismo número 2. Eu usei o algarismo número 2 aqui para o lugar, nesse primeiro espaço aqui. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter somente 5 possibilidades. Posso colocar o 0, mas não posso colocar o algarismo que eu coloquei anteriormente. Né? E agora, para o terceiro algarismo, eu vou ter uma possibilidade a menos. Uma possibilidade a menos. Por exemplo, se eu já usei o 2 e o 0, por exemplo, eu só vou ter 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vou ter uma a menos. Já que os algarismos são distintos, não podem se repetir. E aí, gente, ó, eu uso o princípio multiplicativo, ó, e faço 5 vezes 5, 25, 25 vezes 4, eu tenho, então, 100 algarismos, 100 possibilidades de algarismos. Vou botar 100 algarismos aqui, tá? Entendido? Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá, então. Ó, esse é bem interessante. E nós estamos no mundo das senhas, né? Ó, quantas senhas podem ser criadas usando 2 letras e 3 algarismos? Nesse caso, que podem se repetir. Esse item A a gente pode repetir. Bom, 2 letras. Em primeiro lugar, gente, o alfabeto, nosso alfabeto é de A a Z. Eu tenho 26 letras. Tá? E os algarismos de 0 a 9, eu tenho 10 algarismos. Tá? É só contar nos dedos ali. Se vocês pensarem, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais o 0, eu vou ter 10 possibilidades, ou seja, 10 algarismos, tá bem? Vamos fazer agora aquele nosso tradicional tracinhos, ó. Aqui, para as letras, então, vamos botar L, L, e aqui, né, mais 3 tracinhos que são algarismos numéricos. Chamar de N, tá? Mas seria algarismos numéricos. Bom, que podem se repetir. Então, eu vou ter, para a primeira letra, eu tenho 26 possibilidades. Para a segunda letra, também tenho 26, porque ela pode se repetir.
Eu posso repetir essas letras, né? Para o primeiro número, para o primeiro algarismo numérico, eu tenho 10 possibilidades. Pode repetir. Então, eu tenho também 10 de novo e 10 novamente. Usando o princípio multiplicativo, né? Ou seja, 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Aqui dá 676, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Vai ficar, então, 676 mil combinações de senhas, né? Onde eu posso repetir os algarismos. Os algarismos e os caracteres, de uma forma geral. Bom, vamos ver o item B. O item B agora, o que diz o item B? Ó? Mesma coisa, 2 letras e 3 algarismos distintos, ou seja, que não podem se repetir. Então, gente, ó, eu vou fazer as tradicionais espacinhos, ó. Ó, letra, número, número. Então, para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Todas, né? Já 26 letras. Para a segunda letra, eu vou ter uma possibilidade a menos, né? Porque a que eu usei anteriormente eu não posso repetir. Então, eu vou ter uma possibilidade a menos, ou seja, 25 possibilidades. Para o algarismo numérico, ó, eu tenho, para o primeiro algarismo numérico, eu tenho 10 possibilidades. Para o segundo algarismo numérico, eu tenho uma possibilidade a menos. Não posso repetir aquele que eu já usei anteriormente. Tá? Então, eu vou ter 9. E para o terceiro algarismo numérico, eu não posso repetir nem o primeiro, nem o segundo. Então, eu vou ter uma possibilidade a menos, né? Que vai me dar 8 possibilidades. E agora, usando o princípio multiplicativo, pode usar uma calculadora, não tem problema. Eu fiz a continha aqui na mão, tá? Então, eu fiquei com 26 vezes 25, isso aqui deu 650, aqui deu 72, 720, eu multipliquei 720 por 650 e obtive como resultado 468 mil senhas, né? 468 mil senhas desta forma distinta. Tá bom? Essa aula nós ficamos por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e que consigam fazer um bom trabalho. Bem? Até mais, então, até a próxima aula. Tchau, tchau.